24 horas, estamos começando mais um Aqui Tem Conteúdo para falar nesta terça-feira a respeito, mais uma vez, de questões envolvendo a mídia e envolvendo o governo de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Vamos do fim para o começo, porque o governo Bolsonaro ele tem sido pródigo em dar elementos para a gente discutir o papel da mídia e a relação da mídia com o governo. O que nós vamos falar primeiro é a respeito do churrasco que Jair Bolsonaro teria prometido para realizar no último sábado, que foi dia 9 de maio, véspera do Dia das Mães, e que depois ele recuou, obviamente porque a repercussão foi a pior possível. Queria fazer um churrasco com 30 convidados, etc. e tal, para provar, ele continua batendo na mesma tecla de que o coronavírus não tem esse poder de fogo todo. O que a gente está vendo, infelizmente, são os números alarmantes. O Brasil já ocupa o 6º lugar no cômputo geral das mortes do coronavírus desde o início. Em primeiro lugar nós temos os Estados Unidos, depois nós temos Espanha, Itália, França, Reino Unido, Alemanha e em 6º lugar vem o Brasil. Só que nos últimos 10 dias o Brasil foi o país que teve o 3º índice de mais mortes, só perdendo para os Estados Unidos, que está numa descendente, e também perdendo para a Espanha, que também está numa descendente. Então o Brasil está numa ascendente. Há estudos aí que foram divulgados na semana passada de que o pico do coronavírus no Brasil deve ocorrer aí em princípio de junho, mas o fato que nós queremos discutir é a questão dos recuos que o Jair Bolsonaro tem cometido e que acaba colocando a população contra a imprensa e colocando de forma para os seus apoiadores no papel de vítima. O Bolsonaro falou claramente na quinta-feira que ia fazer um churrasco, etc. e tal. Viu que a repercussão não caiu bem, inclusive, infelizmente, no sábado, dia 9, coincidentemente, o Brasil ultrapassou o número de 10 mil mortes, né? E então, realmente, isso ia ficar pior a emenda do que o soneto. Mesmo assim, ele ainda foi passear de jet ski, tem fotos nos jornais e tudo mais. A imprensa, entendo eu, já sabendo que ele usa desse método, desse princípio de jogar um balão de ensaio e depois de voltar para trás, a imprensa teria que ter um cuidado. Eu sei que é difícil, porque assim, obviamente que os colegas jornalistas que estão lá todos os dias no Palácio da Alvorada, eles não estão lá porque eles querem. Eles não estão lá para serem humilhados, ofendidos, para bate-boca, etc. e tal. Eles estão lá porque, afinal de contas, é o presidente da República, precisa de cobertura do presidente da República, ele é uma notícia em potencial, ele é uma bomba em potencial, mas ele é uma notícia em potencial, então os caras precisam estar lá. Mas a imprensa teria que tentar, de alguma forma, ter um pouco esse feeling de não entrar muito nas conversas do Bolsonaro. Então, colocar mais que ele está dizendo, não colocar... jornalista sabe fazer título de matéria, sabe fazer título de manchete. Não colocar que ele vai fazer o churrasco. Bolsonaro prometeu fazer no churrasco, tararara. Porque aí, quando ele recua, ele chama os jornalistas de mentirosos, diz que a notícia é fake e que ele não falou bem aquilo, tá? Um outro fato lamentável da semana passada foi o comportamento da atriz, agora secretária nacional de Cultura, Regina Duarte, numa entrevista concedida à CNN Brasil, em que, infelizmente, ela exaltou a ditadura militar, ditadura genocida, como eu sempre falo, ditadura genocida militar, inclusive cantando a música Pra Frente Brasil, que foi um instrumento da ditadura quando o Brasil foi tricampeão mundial de futebol no México. Cantava-se o Pra Frente Brasil, na época que o Brasil tinha 90 milhões em ação, Pra Frente Brasil, salve a seleção, e que esse foi um dos auges da ditadura, porque coincide com a entrada no governo ditatorial militar de Emílio Garrastazu Médici,
que foi a parte mais sombria da ditadura militar durante os 21 anos da ditadura militar no Brasil. Muitos atores, artistas se rebelaram contra o comportamento da atriz, o comportamento da secretária. Inclusive há um abaixo-assinado aí de atores e atrizes famosos, cantores, duplas sertanejas, artistas em geral e tudo mais. Mas o que eu queria colocar é a relação do público com a CNN Brasil. A CNN, para quem não sabe, é uma empresa norte-americana, uma major norte-americana, uma empresa de mídia, de média, como eles falam. Na verdade é CNN, né, para quem é mais americanista, é a CNN International, e que tem agora o CNN Brasil, e que claramente ela tem a sua programação mais voltada para o capital, para o poder financeiro, para a direita, e que para os críticos, para os partidários do bolsonarismo, a CNN, depois dessa entrevista com a Regina Duarte e as críticas todas que sobraram, porque o próprio jornalista da CNN, cujo nome infelizmente eu não me recordo aqui, falou, mas secretário, mas foi a época da ditadura, etc. De repente a CNN virou uma empresa comunista, o que não tem nada a ver, né? Então, boa parte da grande mídia, nós estamos chegando numa época tão maluca, né? Nós estamos vivenciando uma época tão maluca que a CNN, né? Que é uma das empresas mais americanas, mais capitalistas, é taxada de comunista porque de repente resolve fazer uma entrevista séria, não condenando a secretária, mas contrapondo-se àquilo que a secretária falou, né? Então é preciso também que o público tenha noção de que as coisas não são bem assim como parece, né? Mesmo uma empresa que tem a sua orientação mais à direita, vamos colocar assim, e a mídia no geral, a grande mídia no geral, ela vai ter uma orientação de centro mais à direita do capital, ela depende do capital, muitas vezes ela depende dos anúncios dos governos para sobreviver. Agora, de repente, ela acaba sendo taxada de comunista porque faz uma entrevista dentro dos padrões, uma entrevista séria, em que se contrapôs a secretária. Então, realmente é um período maluco que nós vivemos. E para finalizar, nesta terça-feira, já pedindo mais uma vez para você deixar o seu like, agradecer mais uma vez, o canal está crescendo paulatinamente, agradecer mais uma vez e pedir o seu like, pedir que você ative o sininho aí para receber todas as nossas programações e compartilhe com os amigos. Eu quero parabenizar também um veículo de direita, aliás, um dos maiores veículos de direita do Brasil, que é a Organização Globo. E muita gente vai se assustar, por que eu vou parabenizar a Organização Globo, que faz parte da corporação, a Rede Globo, o Jornal o Globo do Rio de Janeiro e tudo mais. Neste domingo, no último domingo, dia 10, Dia das Mães, o Jornal o Globo saiu com uma capa, no meu entender, histórica, que vai ser um marco, não digo que vai ser um marco na imprensa brasileira, mas será um marco quando se contar a história do coronavírus, e logicamente que a história do coronavírus ela vai tomar uma proporção assombrosa nos próximos anos. O Globo resolveu fazer uma homenagem aos mais de 10 mil mortos pelo coronavírus. Na sua capa, que normalmente se coloca a foto, eles colocam apenas um título central, 10 mil histórias, e coloca todos os nomes que coube, né? Como uma espécie de eles usaram um termo como se fosse um panfleto virtual, o nome de todos os falecidos e colocando assim, fulano de tal, com tal idade. Eu vi lá um, por exemplo, que me interessa, corintiano que gostava de animais, né? Então é uma capa histórica. Eu vou inclusive verificar com o Vitor, que é o nosso produtor aqui, se ele consegue colocar a capa no final do vídeo para que fique registrado, e parabenizar as organizações Globo, para dizer o seguinte: em que pese nós termos jornalistas, opiniões divergentes, às vezes contrárias e às vezes dogmáticas, sem dúvida nenhuma, o que é bom precisa ser parabenizado e o que é ruim precisa ser mostrado para que jamais aconteça.
Quando se fala a respeito da ditadura genocida militar, não se trata de exaltar, não se trata de lembrar. Lembrar sim, para que jamais aconteça. Até o próximo programa.